Meus amigos, mais informações sobre a situação política aqui no estado do Ceará, sobre a possibilidade do Ciro Gomes virar governador do estado do Ceará em 2026. Tem manifestação dele falando sobre a possibilidade dele sair governador. Tem manifestação do PT também sobre se vai manter o Eumano ou não como candidato a governador do Ceará. E tem manifestação do Cid também falando sobre a possibilidade de apoiar o irmão ou apoiar o Eumano em 2026. Ele se manifestou e já adianto para vocês. Para quem estava pretendendo que a família estivesse reunida, me parece que não será dessa vez. Vamos começar aqui com a manifestação do Ciro Gomes, ele falando sobre a situação aqui no estado do Ceará, sobre se pretende ou não ser ainda candidato a alguma coisa. Fala aí, Ciro. Minha vontade é de largar a mão disso. Não quero mais ser candidato, não pretendo mais ser candidato, mas eu sei que eu tenho responsabilidades a cumprir mesmo nesse passo de saída. A esperança. E um deles é o Ceará. Eu ajudei a montar essa estrutura que está lá e eles viraram um monstro. Viraram um monstro. O Ceará virou uma ditadura corrupta, em que a intrusão do poder no judiciário, no Ministério Público, na imprensa, é uma coisa absolutamente constrangedora. A corrupção generalizada e, mais grave de tudo, é o entranhamento das facções criminosas com a política no Ceará. Como aconteceu domingo agora, um candidato foi cassado, está preso, porque foi dito que era ligado ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro, chama Braguinha, a cidade é Santa Quitéria, para você examinar isso para os seus telespectadores, e ele é do PSB. Foi bem, preso, cassado, o PSB, que é presidido no Ceará pelo pai do Camilo Santana, Eudoro Santana, não suspendeu, não fez uma nota de protesto, de repúdio, nada. E sabe quem acabou de se eleger no lugar do cara acusado? O filho do cara, pelo PSB do Eudoro Santana, pai do Camilo Santana. Isso, se você for pro Choró, é o Bebeto. Eu estou dizendo o nome para tirar o medo do coração do povo do Ceará. Todo mundo apavorado. Então o Bebeto do Choró está com uma prisão preventiva decretada, é do PSB, presidido pelo pai do Camilo Santana. E lá não sai uma linha sobre isso. Lá numa cidade chamada Icó, o Comando Vermelho está lavando dinheiro através de uma prefeitura ligada ao PT, ao líder do governo, o deputado Zé Guimarães, numa farmácia. 10 milhões de reais. E assim, você tem exemplos, eu estou dando os nomes aqui, e eu suplico que a imprensa brasileira vá olhar isso para nos ajudar. Situação complicadíssima e o Ciro Gomes se manifestando aqui sobre isso. Mas, falando sobre outras situações, o Ivo Gomes também se manifestou. E o Ivo Gomes me parece estar bem à vontade para retornar digamos assim, ao lado político do Ciro. E ele comentou sobre isso aqui, sobre a possibilidade de ter os irmãos, né? O fim do racha da família Ferreira Gomes, ele comentou aqui sobre a possibilidade de ter os irmãos em conjunto para 2026, né? Vamos ver o que ele falou sobre isso aqui. E depois eu vou mostrar o que o Cid falou sobre isso, né? Que foi um pouquinho diferente da manifestação dele. Ciro Gomes, candidato ao governo do estado do Ceará. A possibilidade de 100% da família Gomes unida votando em Ciro Gomes? Se há possibilidade, sim. Possibilidade há. Agora precisa, como os outros são políticos, o Cid e a Lia são políticos com mandato, eu não posso falar por eles. Eu não tenho mandato. Eu sou uma pessoa livre. Por isso que você fala que não tem compromisso? Porque não tem o mandato? Não é por isso não. Assim, quem tem mandato precisa ter mais cuidados, sim, né? Mais compromisso. Ali é a secretária. Precisa ver a parada. Ciro Gomes. Basicamente, ele está falando que há essa possibilidade, mas que os outros têm mandato e ele não tem mandato. Então, ele não tem que estar preocupado com isso, né? Só que o Cid já falou, né? Já falou aqui que não pretende apoiar outra pessoa que não seja Eumano em 2026. Uma hora eu vou mudar de opção, né? É complicado, tá certo? É complicado. Então, eu, pessoalmente, tenho um compromisso com o Eumano. Se o Eumano for candidato à reeleição, eu tenho um compromisso de votar com ele. Mas percebam aqui como ele está falando o seguinte, ó, se o Eumano for candidato à reeleição, tem duas coisas aqui que me chamam bastante atenção, né? A primeira delas é que você já imagina que você tem um governador e esse governador ele faz um governo tão complicado do ponto de vista da popularidade, do ponto de vista da entrega mesmo, que, cara, assim, é quase que a reeleição, desde que ela foi criada dentro da nossa democracia, ela é quase que um instituto de quase que certo, né? Assim, é muito difícil você perder uma reeleição com a máquina toda do governo nas mãos, né? Você tem cargos, você tem o controle das emendas, você tem o controle das bancadas, você tem toda a possibilidade. Se você fizer um governo minimamente competitivo, você ganha tranquilamente uma reeleição. E o governo Eumano, ele é tão, assim, problemático do ponto de vista de popularidade, do ponto de vista de entrega, do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista de tudo, que você está cogitando tirar o Camilo, ministro do Lula,
para fazer ele voltar a ser candidato aqui, pela imagem que o pessoal tem, pela lembrança que as pessoas têm do Camilo Santana, porque tá se acreditando que o Elmano, se for candidato à reeleição, ele não ganha. Então você imagina o que é o nível do governo do Elmano aqui no estado do Ceará. Uma pessoa não ganhar como... assim, não é só a pessoa não ganhar, porque se for só essa questão, beleza, né? Mas é uma pessoa não ganhar com a máquina na mão, sendo do PT, com o apoio do Lula no estado do Ceará. Meu amigo, assim, aí é para enterrar a situação política. E aqui, embora o Ciro fale sobre que, eu não pretendo ser, eu acho que já entreguei minha contribuição, mas, enfim, e ficar fazendo esse jogo, eu acho que é muito mais um jogo político do que propriamente uma situação. Até tinha salvo uma notícia aqui que eu acabei perdendo, mas tem uma matéria aqui do Povo, que é um jornal bem respeitado aqui no estado do Ceará, falando sobre as articulações políticas do Ciro aqui em relação ao governo do estado do Ceará. E eu acredito que ele fale muito mais isso para se resguardar mesmo e para evitar, porque não faz muito sentido você ficar antecipando os seus movimentos para os seus concorrentes, porque você vai virar vidraça, né? A partir do momento que ele crava a possibilidade de ser governador, se qualquer coisa muda dentro do cenário, se ele resolve, por exemplo, por algum motivo sair para presidente, ou se ele perde apoio e eventualmente vê que a candidatura dele não se torna viável, ele não tem como fazer um movimento para trás a partir do momento que ele já cravou que ele vai ser candidato a governador do estado. Então eu acho que eles, obviamente, vão arrastar essa decisão até o máximo que eles possam para poder não entregar os passos a quem não interessa neste atual momento. Mas, assim, basicamente, eu acredito que o Ciro deva ir sim como candidato a governador. E aqui é interessante, tem um cortezinho aqui que eu salvei para mostrar para vocês, que é ele falando sobre a época que ele foi governador. Vou mostrar aqui para vocês, que é interessante escutar isso aqui. Eu fui governador, cara, tu acha o quê? Que não tem deputado corrupto no Ceará? Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo. Vai ver se eu financiei deputado, se eu empoderei deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe, mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600% e tirar a Codevas para fazer um investimento no Amapá. Eu fui governador, cara. Tu acha o quê? Que possamos, né, ter mais uma vez Ciro governador em 2026. E aqui tem para fechar esse vídeo aqui, uma notícia interessante, que as lideranças do PT afirmam que, nos bastidores e publicamente, que o governador Elmano será o nome do partido para enfrentar uma eventual candidatura do Ciro Gomes nas eleições estaduais de 2026. Estou mostrando isso daqui porque, como eu falei para vocês, havia um movimento para tirar o Camilo, desvincular o Camilo do governo federal, dos ministérios, porque ele está saindo de um ministério para o outro, ao que me parece, para que ele viesse concorrer pelo nome que o Camilo tem aqui dentro do estado do Ceará, de tão fraco que tem sido, essa é a palavra, né, de tão fraco que tem sido o governo do Elmano aqui no estado do Ceará. Mas me parece que não há essa possibilidade, que o PT já fechou questão, e isso para mim é uma excelente notícia para o Ciro, porque enfrentar o Camilo aqui no estado do Ceará seria muito mais complicado do que enfrentar o Elmano. O Elmano tem uma rejeição muito grande, embora tenha a máquina na mão, o Camilo também teria, porque seria do mesmo partido, também teria indicação do Lula, só que o Camilo ele tem uma lembrança na cabeça das pessoas muito maior do que o Elmano, e tem uma boa vontade das pessoas muito maior do que o Elmano que, assim... tem sido muito mal avaliado. Então, assim, em meio às especulações sobre o futuro político do ministro da Educação, Camilo Santana, dirigentes petistas foram categóricos ao negar a possibilidade do ex-governador retornar à disputa estadual em 2026. Segundo a avaliação interna do partido, Elmano reúne hoje as condições políticas e eleitorais necessárias para liderar novamente o projeto governista no estado. O próprio presidente estadual do PT, Antônio Filho, já reforçou que a decisão está tomada e que não há espaço para alternativas. Então, basicamente é isso. Será o Elmano, sim, o candidato à reeleição no governo aqui do estado do Ceará. E para mim isso é uma excelente notícia para o Ciro, porque para mim seria muito mais fácil que o Ciro ganhasse do Elmano para 2026 do que ganhasse do Camilo Santana, porque o Camilo Santana, como eu falei para vocês, tem uma lembrança, tem uma máquina política maior, tem mais relevância, teria mais facilidade, mais trâmite nas prefeituras no interior do estado, o que eu acho que o Elmano tem, porque tem a máquina na mão, mas assim, eu não queria usar essa palavra, mas eu sinto que o Elmano é mais fraco
do ponto de vista político, do que seria um Camilo Santana. Mas era isso pelo vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Espero, sobretudo, que tenham saído muito bem informados daqui. A gente segue cobrindo as eleições de 2026, segue cobrindo a situação do Ciro para ser candidato a governador aqui no estado do Ceará. Eu tenho gostado da repercussão desses vídeos, vocês têm comentado para falar mais sobre a situação aqui no estado do Ceará. Se vocês estão gostando, não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um gostei, porque isso ajuda ao vídeo chegar a cada vez mais pessoas. O YouTube tá me penalizando aí pela volta, mas com a ajuda de vocês, e agradeço a todos vocês que estão comentando aqui, os vídeos têm chegado a bastante gente, a galera tem chegado, tem se inscrito no canal, e eu espero que continue assim. A gente vai seguir cobrindo aqui a situação do Ciro, a situação do estado do Ceará e também a eleição nacional. Em um vídeo ou outro eu venho pincelando aqui, trazendo pra vocês, beleza? Era isso pelo vídeo agora, tamo junto, galera, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.